capítulo 1, do versículo 26 ao 31, nos diz a palavra do nosso Deus: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que o nosso bom Deus, conforme já foi dito pela nossa irmã Silvanê, nos abençoe nesse momento de meditação. Estamos diante de um texto, de uma mensagem, cujo propósito do Senhor é nos chamar a redirecionar o nosso coração para a presença de Cristo. E isso é importante, redirecionar o nosso coração constantemente, para que não caiamos no orgulho. Esse é o assunto que nós vamos tratar nesta noite, redirecionando o coração para não cairmos no orgulho. Meus amados irmãos, esse é o tipo de problema que Paulo está buscando, na direção do Espírito Santo, combater na igreja de Corinto. Vamos só relembrar aqui o que é que está acontecendo. Qual é o discurso, o argumento do apóstolo Paulo? Ele começa dizendo assim: meus amados irmãos, tanto vocês como eu somos de Cristo, fomos chamados, fomos vocacionados. Eu para ser apóstolo, mensageiro, ministro do Evangelho, pela vontade de Deus, pela vontade de Cristo. Vocês chamados também para um propósito, para ser igreja do Senhor neste mundo. Então, tanto vocês como eu pertencemos a Cristo Jesus, estamos debaixo da graça de Cristo Jesus e precisamos da paz de Cristo Jesus. Tanto vocês como eu estamos recebendo as riquezas celestiais do Senhor, a partir do versículo 4. É um momento em que, nas primeiras palavras desta carta, o apóstolo Paulo deixa claro que ele está escrevendo para os irmãos da fé, herdeiros da fé, filhos de Deus e receptores das virtudes celestiais. Mas ele continua, a partir do versículo 10, dizendo: meus irmãos, apesar de vocês comporem o corpo de Cristo, de fazerem parte da igreja, tem algumas coisas que precisam serem redirecionadas na vida de vocês. Vocês estão desviados. Há divisão no meio de vocês. Vocês estão deixando de ser o corpo unido de Cristo
E por que isto está acontecendo? Do versículo 18 ao versículo 25. Isso está acontecendo porque vocês estão deixando de olhar para o Evangelho, de estar em contato com o Evangelho, para absorver os ensinos do mundo. Vocês estão deixando o mundo influenciar vocês e por causa disso há problemas dentro da igreja. E esses problemas eles precisam de tratamento. E aí, o ponto agora, ampliando, é o grande problema da arrogância ou do orgulho que fazia parte da cidade de Corinto. Somos uma cidade importante e esse orgulho lá de fora está entrando na igreja de tal forma que os membros também estão se comportando de forma orgulhosa. E então o próximo passo de Paulo, depois de falar, nós somos igreja, pertencemos a Cristo, mas há problema no nosso meio. E por que há problema? Porque nós estamos absorvendo ensinamentos de fora. Então o que é que nós devemos fazer? Diz Paulo, nós precisamos redirecionar o nosso coração para não cairmos no orgulho. Mas o que é orgulho? Nós poderíamos ter alguns conceitos de orgulho, mas eu quero fazer a leitura aqui de uma definição de um autor, Gary Smith, porque eu achei interessante a forma como ele vai definir orgulho, dizendo assim, numa perspectiva teológica mais profunda, o orgulho representa uma atitude fundamental de autonomia pela qual uma pessoa rejeita a humildade e busca desejos egoístas, recusando-se a reconhecer sua dependência de Deus e suas leis, e desprezando as limitações morais e sociais que regulam o comportamento. Eu vou traduzir aqui colocando um conceito mais prático sobre o que é orgulho. Orgulho é a decisão que o ser humano tem de dizer para Deus, eu não preciso do Senhor. Eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Se podemos definir de forma teológica, orgulho é a decisão deliberada de se viver longe de Deus. Esse tipo de problema está presente por toda a Bíblia. Os irmãos vão lembrar de algumas nações que eram orgulhosas, que diziam o seguinte, nós não precisamos de Deus, pelo contrário, nós precisamos apenas da nossa força. Deixa eu lembrar aqui rapidamente, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 19, do versículo 10 ao versículo 13, nós temos a carta de Senaqueribe, mandando para Israel, não apenas para o rei Ezequias, mas para todo o povo de Israel, dizendo o seguinte, o rei Ezequias está dizendo o seguinte, confie em Deus, não confie em Deus, porque esse Deus não pode fazer nada por vocês, diz a carta. As outras nações tinham deuses, eu acabei com todas elas. Em outras palavras, Senaqueribe está dizendo, eu sou maior do que Deus. Nem Deus pode comigo. Olha que terrível. Mas o que acontece depois disso? Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21, Deus diz assim, ah é? Então, você acha que é autossuficiente? Que pode lutar contra mim?
que eu sou um Deus derrotado? Então, deixa eu te dar uma lição. Eu vou fazer a leitura aqui de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21, que vai falar dessa mesma história. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Este, com o rosto coberto de vergonha, volta para a sua terra. Parou por aí? Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Cadê a força do homem? Orgulho das nações, que constantemente diziam: nós não precisamos de Deus. Mas esse problema, infelizmente, ele não acontece apenas com as outras nações. Porque nós temos pelo menos, eu vou citar pelo menos 2 textos em que o povo de Deus também vai dizer: não precisamos de Deus. Primeiro texto de Isaías, capítulo 65, versículo 2, diz assim: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Deus está falando de Israel, em Isaías. Ele diz: eu estou estendendo as mãos, mas o meu povo está andando por outros caminhos. É uma forma de dizer: não precisamos de Deus. O coração se inclinou para o orgulho. Nós temos outro texto que eu já citei aqui várias vezes, texto de Oséias, capítulo 11, versículo 1 a 3, quando diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalaíns, os deuses de Baal, e queimavam incenso às imagens de escultura. Agora, olha o versículo 3 de Oséias: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não creram, não atinaram que eu os curava. O que é isso? Orgulho de Israel dizendo: nós não precisamos do Senhor. Então, este é um problema crônico do homem direcionar o seu coração para si mesmo e desviar o seu coração de Deus. E poderíamos lembrar aqui de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 18, quando a turma vai dizer o seguinte: nós somos ricos, nós temos remédio para a visão, nós temos boa roupa, nós não precisamos de nada. Vem a mensagem de Cristo e diz: vocês são cegos, pobres e nus. O orgulho tomou conta da igreja de Laodiceia. E agora está entrando aqui na igreja de Corinto. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, irmãos, traz aqui algumas orientações para redirecionar a igreja, para que ela não incline o coração para o orgulho. Vamos ver então quais são essas lições. Primeira delas, Paulo chama a igreja a focar na origem da sua vocação. Olha como ele diz no versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Algumas explicações rápidas aqui, irmãos. Primeiro, os irmãos conseguem observar o tom pastoral de Paulo. Ele está falando com muito carinho, com muito amor aqui com a igreja, dizendo: irmãos, meus irmãos,
Vamos tratar desse problema? Vamos resolver essa situação? Aqui dentro da nossa igreja, diz Paulo, nós não estamos conseguindo se entender. Meus irmãos, vamos resolver isso. É um termo bem pastoral, bem carinhoso, bem amoroso. No entanto, a palavra irmãos aqui, que é um substantivo, ela está no vocativo. Os professores aí vão entender disso. O vocativo tem o significado de chamar a atenção. Por exemplo, ô Ivan, preste atenção, Ivan, porque eu vou te falar. Eu estou chamando. É claro que aqui nem pareceu muito pastoral, nem muito amoroso, né? Mas é só ilustração, né? Então eu vou mudar o tom aqui para ficar mais parecido com... Ô Ivan, presta atenção no que eu vou te falar. Agora ficou mais pastoral, né? Mais amoroso, né? Agora ficou. É mais ou menos esse cuidado que Paulo, melhor, está colocando aqui, chamando a atenção da membresia da igreja de forma carinhosa para algo importante. A primeira coisa que Paulo faz aqui com a igreja, para que ela não incline o coração para o orgulho, está na palavra reparai. Pois na vossa vocação, ou numa outra tradução, reconsiderai, analise como vocês chegaram na igreja. Agora ficou mais claro. O que ele está dizendo é o seguinte: meus irmãos, como foi que vocês foram inseridos como membros da igreja? Como que vocês foram vocacionados? Aí, Paulo vai dizer, sim, teve gente que entrou na igreja, são alguns sábios, pessoas que têm sabedoria, mas não foram todos os sábios, não. Ele continua, também teve gente que foi chamada, que são poderosos, são ricos, mas não foram todos os ricos, não. Teve gente que foi chamado para ser membro da igreja, pessoas que têm que tem uma herança familiar de destaque na sociedade, mas não foram todos os de destaques da sociedade que foram chamados. Na verdade, o que Paulo está dizendo para a igreja aqui sim, é verdade que na igreja o Senhor chamou a gente sábio, chamou gente rico, chamou gente de procedência familiar, né, de linhagem familiar, mas Deus não chamou-os por causa do status que tinham, mas sim por causa da graça do Senhor. Mas a maioria de vocês aí, o que vocês são? Vocês são pobres, fisicamente falando, ou materialmente falando. Perante a sociedade, insignificantes. Mas o que todos vocês precisam fazer, tanto os sábios cristãos que estão na igreja, como os ricos cristãos, como os de linhagem familiar cristão, como os demais cristãos, todos vocês devem considerar uma coisa: se vocês estão na igreja, a origem não veio de vocês, a origem veio de Deus. Considere isso, meus irmãos. Vocês estão na igreja porque foi da vontade de Deus salvá-los. Ele volta ao tema do versículo 1 ao versículo 2. Por isso que ele diz, né? Irmãos, reparai na vossa vocação ou no vosso chamado. Nessa primeira parte aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo para a igreja? Qual o motivo do orgulho? Se vocês são membros da igreja, se vocês fazem parte do corpo, não tem nenhum mérito de vocês. Nenhum. O mérito é todo de Cristo. A obra é toda do Senhor. É graça do Senhor. É bondade do Senhor. Então, irmãos, diz Paulo, redirecione o coração para Cristo.
Porque se vocês estão na igreja e se vocês vão entrar no céu, é por causa dele. Não se esqueçam disso. Um dos problemas, irmãos, que acaba nos desviando da centralidade cristã é quando nós deixamos de considerar por que estamos na igreja. Porque nós somos crentes. Não é porque eu nasci na igreja. Não é por causa disso, não. Tá certo, você nasceu na igreja. Alguns. Mas você está na igreja não é porque nasceu nela. É porque Jesus te escolheu. Não, mas meus pais, meus avós são crentes. Não, mas não é por causa disso. É porque Jesus vos escolheu. O foco sempre está em Jesus. Então, direcione o coração para Cristo, para que ele não seja direcionado para o orgulho. Porque se for direcionado para o orgulho, vocês não serão diferentes dos cidadãos de Corinto. Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo coloca aqui para a igreja. Foque na origem da vocação. A origem é Cristo. Segundo, foque no objetivo da vocação. Versículo 26 ao 27, versículo 27 ao 29. Nós veremos aí a origem da vocação, ou o objetivo melhor da vocação. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, agora é o momento em que, depois do apóstolo Paulo dizer, reconsiderem, analisem quem vocês são e por que vocês estão na igreja. É por causa de Cristo. Mas também analisem qual o objetivo de vocês terem sido salvos. Por que Deus os salvou? E aí ele vai discursar, aqui ele vai argumentar que Deus, ele salva os chamados loucos do mundo exatamente para envergonhar os sábios do mundo. Deixa eu tentar explicar isso aqui da seguinte forma. A humanidade, de uma forma geral, pensa o seguinte: eu vou ser muito feliz se eu tiver muito dinheiro. Então eu vou trabalhar, para que eu tenha muito dinheiro. Se eu tiver dinheiro, tudo vai ficar bom na minha vida. Outros pensam, não, além disso, eu vou comprar muitas fazendas. Se eu tiver muitas fazendas, eu vou ser feliz. Outros dizem, não, eu vou montar uma empresa e a minha empresa vai ser bem sucedida. Vou vender demais. Vou montar filiais. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ser bem sucedido. A humanidade, de uma forma geral, ela acredita que o objetivo da vida dela e a forma dela mostrar que ela é poderosa é tendo poder. É sendo poderosa. É falando e as coisas acontecendo. Esse é o pensamento mundano, que acaba enchendo o homem de si mesmo. E aí nós temos um texto que é impressionante, que é o texto de Eclesiastes, que ele vai dizer o resultado do homem que olha para si e diz que vai ser feliz, vai ser importante, vai ser respeitado, vai ser reverenciado por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 21 a 23, diz assim:
Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias, olha que curioso, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgostoso, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Tem duas coisas aqui que Salomão coloca em Eclesiastes. Primeiro ele diz: o homem trabalha, até trabalha sabiamente, usa a ciência, usa os recursos, ele conquista tudo direitinho, amontou um monte de coisa, só que aí vai ter um problema. Nem sempre ele vai usufruir de tudo isso. Perceberam? Isso está aí no versículo 21 e 22. Mas a expressão que me chama a atenção é quando ele diz que esse trabalhador que está acumulando, ele não tem paz. Ele fica preocupado, ele nem consegue dormir. Numa outra passagem, Eclesiastes vai dizer que ele tem medo de alguém pegar os seus bens. Então ele não é feliz. A sua busca é por felicidade através do adquirir as coisas. Mas ele não é feliz. O contraste que o apóstolo Paulo faz aqui, dos versículos 27 ao 29, é o seguinte: com a igreja é diferente. A igreja são os loucos. Por que louco? Um povo que não tem nada, na sua grande maioria, não tem nada, e resolve seguir um Cristo que eles não veem, seguindo mandamentos que não fazem o menor sentido, fazendo parte de uma comunidade que é oprimida, apanha, vai preso, e esse povo ainda consegue se reunir e cantar. Não faz sentido. Qual é o objetivo da igreja? É servir de testemunha de que a humanidade é louca, por acreditar que ela pode ser feliz sem a presença de Cristo Jesus. Por isso, o objetivo da vocação da igreja é servir de testemunho de que é possível sim sermos felizes tendo nosso coração totalmente inclinado para Cristo Jesus. Mesmo que a gente não tenha fazenda, mesmo que não tenha apartamento, mesmo que não tenha muito dinheiro, mesmo que não tenha um monte de coisa, mesmo que não tenha saúde. Mas nós somos felizes porque a razão da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso bem-estar, está no nosso maior tesouro, que é Cristo Jesus. Então, se eu entendo isso, não há espaço para orgulho no meu coração, porque eu chego a uma conclusão, diz Paulo, de que eu vou olhar para mim e vou chegar à conclusão: eu não sou ninguém sem a presença de Cristo Jesus. No entanto, quando Cristo voltar, e aqui Paulo está fazendo no versículo 29, está fazendo uma citação de Jeremias. Quando Cristo voltar, a igreja que foi chamada de louca, infeliz, desgostosa, triste, e seja lá qual for o outro rótulo, é esta mesma igreja que vai testemunhar do fracasso da humanidade ímpia. Uma humanidade que direcionou o coração para o orgulho, rejeitando a Deus, diante de uma igreja cujo coração foi inclinado para a pessoa de Cristo Jesus. Por isso a importância de redirecionar sempre o nosso coração. Terceiro e último. Paulo chama a igreja a focar nas virtudes que a distinguem do mundo.
versículo 30 e 31. Ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. O ponto agora de Paulo com a igreja é dizer: meus amados irmãos, se a humanidade tem um coração inclinado para a arrogância, a ponto de dizer nós não precisamos de Deus, nós precisamos da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa força, da nossa sabedoria, com vocês é diferente. Vocês foram munidos de virtudes, e por causa dessas virtudes, vocês têm condições de viverem para a glória do Senhor. Ao invés de serem orgulhosos, vocês têm condições de demonstrar humildade, simplicidade, e aqui o ponto principal: total dependência de Deus. Ele diz que em Cristo nós recebemos a sabedoria. Quem é o Senhor da sabedoria? É Jesus. Ele é o mais sábio de todos. E Ele nos dá da sua sabedoria para que nós vivamos e vivamos bem. Vamos lembrar aqui do Salmo 90, versículo 12. Qual a importância da sabedoria de Deus? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu vou colocar aqui uma outra tradução, para ficar um pouco mais claro. Ensina-nos a aproveitar o nosso tempo, para que dia a dia sejamos mais e mais sábios na tua presença. É o que está colocando aqui o versículo. Observe que tem um pedido: ensina-me. Quem está fazendo esse pedido? Moisés. Esse salmo, Salmo 90, é o salmo de Moisés. Ele diz: Senhor, ensina-me a aproveitar os meus dias com sabedoria, mas é a sabedoria do alto. Nós podemos lembrar do Salmo 111, versículo 10, bem conhecido, quando diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Olha só que interessante, viver na sabedoria do Senhor é o que nos garante viver para o louvor da sua glória. O Senhor Jesus diz, na sequência do que Paulo fala, né, da sabedoria que nós recebemos e da justiça que nós recebemos, ou seja, fomos justificados. Aí Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome de justiça. Repito, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. São aqueles que agora não têm prazer na maldade, mas foram justificados, e por causa da obra de Jesus há em seus corações sede de justiça, de viver em retidão. São princípios que o Senhor nos colocou para direcionar o nosso coração sempre para Deus. Paulo ainda diz que além da sabedoria, da justiça, em Cristo Jesus nós somos santificados. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E aqui podemos lembrar da palavra do apóstolo Tiago para uma igreja que não estava zelando da sua santificação, e pior que isso, estava achando tudo normal. Tiago escreve para um grupo que estava se orgulhando de si. E é por isso que ele dá uma chamada de atenção, Tiago capítulo 4, versículo 9 a 10, dizendo: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Agora, olha o que ele diz aqui: humilhai-vos na presença do Senhor,
e ele vos exaltará. Por que ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor? Porque os membros dessa igreja, alguns membros dessa igreja, estavam cheios de si, orgulhosos, pecando, agindo errado, pecado da língua, pecado da fofoca, o pecado de deixar o outro passar necessidade, o pecado da intriga, o pecado do favoritismo. E eles estavam ainda sorrindo, felizes da vida. E Tiago diz, humilhai-vos na presença do Senhor. É isso que a santificação faz na nossa vida. Ela nos humilha para que nós nos alegremos em Cristo Jesus. E por fim, ele termina falando sobre a redenção, cujo objetivo é falar de que nós fomos redimidos pelo poder de Cristo Jesus. Então, irmãos, qual é a conclusão aqui? Depois de falar quem era a igreja, depois de falar de um problema que estava na igreja, depois de falar do motivo do problema da igreja, o apóstolo Paulo diz, como resolver esse problema? Como a gente vai resolver esse problema? A gente vai resolver esse problema combatendo o orgulho do nosso coração, redirecionando o nosso coração para Cristo, ao invés de redirecionar para nós mesmos. Os irmãos vão perceber na sequência das exposições que Paulo vai falar um pouco mais sobre isso. Quero trazer aqui rapidamente algumas aplicações para nós. Primeira delas, o orgulho na vida do crente nasce com um problema de amnésia espiritual. Tem crente que entra em crise de amnésia espiritual. O que é isso? É quando ele deixa de meditar na obra de Cristo na sua vida. De vez em quando ele lembra de alguma coisa, mas na sua rotina diária, ele vive como se Cristo não estivesse fazendo obras diárias na vida dele. É por isso que Paulo chama a igreja a considerai a vossa vocação. Olhe sempre para o espelho espiritual. Olhe sempre para as Escrituras e veja o que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Porque é olhando sempre para Cristo, lembrando sempre de Cristo, que nós vamos combater o nosso coração do egocentrismo. Eu não sei quantos irmãos gostam de fazer isso. Tenham o hábito de sempre relembrar o que Cristo fez e o que Ele está fazendo na sua vida. Tenha o hábito de sentar com seus filhos, netos, e relembrar como Deus agiu e tem agido de forma tão graciosa na sua vida e na vida da sua família. Relembrar os feitos do Senhor nos impede de inclinar o nosso coração para o nosso eu. Os adolescentes. Os adolescentes às vezes são inclinados a se sentirem importantes pela forma como os outros adolescentes os tratam. Ninguém conversa comigo, então eu não sou importante. Ninguém me escolhe para jogar a bola, então eu não sou importante. Ninguém me chama para tomar um sorvete, só chama ciclana ou ciclano. Eu sempre fico de fora, então eu não sou importante. Esse tipo de pensamento pode nos levar ao orgulho de desconsiderarmos o que Cristo é em nós para considerarmos como as pessoas nos veem.
Isso pode ser um sério problema. As crianças podem dizer o seguinte: ninguém gosta de mim, ninguém quer brincar comigo, me esnobaram. E vou até falando sobre isso. Lá no Retiro Espiritual, eu fui o professor das crianças. Trabalhamos algumas questões sobre vida cristã, sobre unidade cristã. Trabalhamos isso no domingo. Na segunda-feira, chega uma das crianças e diz assim: pastor, deixa eu contar para o senhor. A coleguinha fulana de tal caiu. E eu fui lá e ajudei ela. Que bênção. Que bênção. Você fez algo extremamente importante. Ajudar a coleguinha. Aí o outro ouviu e falou: pastor, eu também. Coleguinha não estava conseguindo, não sei o que era, pegar lá alguma coisa. Eu ajudei ela a pegar. Só que depois escapuliu, acho que eram os peixinhos. Depois escapuliu os peixinhos tudinho. Tudo bem, mas tentou. Ajudar uns aos outros, estar perto uns dos outros, servir uns aos outros, é uma evidência da marca de Cristo na nossa vida, de que nós somos irmãos, como o apóstolo Paulo diz. E são práticas como essas, pensamentos como esses, que redirecionam o nosso coração para Cristo e não para nós mesmos. Então, irmãos, em nome de Jesus, todos nós nos esforcemos para sempre direcionar o nosso coração para o Evangelho. Porque constantemente nós somos incentivados a inclinar o coração para o nosso colega, para o nosso amigo, para o nosso eu ou para outra coisa qualquer. Quando fazemos isso, nós estamos dizendo: eu não preciso de Deus. E isto é o orgulho. Que o Senhor nos livre deste mal, porque nos livrando deste mal, haverá unidade na nossa igreja.